Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez na Confraternização Espírita Baiana, mandando aqui um abraço para Ildenira, Ramon, Celso Seara, que todos possam sentir o meu abraço e que possam transmitir a todos os companheiros, a todos os frequentadores da Confraternização Espírita Baiana, essa casa muito querida, onde já estive algumas vezes e espero poder retornar fisicamente para podermos falar, trocar nossas experiências e sentirmos uns aos outros e, de uma certa maneira, estarmos próximos dentro dessa fraternidade que Jesus nos orienta, que Jesus concita para que estejamos juntos. Não importa a hora, se de manhã, se à noite, o importante é que, nesse momento difícil que vivemos, eu compreendo que as palestras à noite elas estão sendo diminuídas e os centros, as casas espíritas têm privilegiado o trabalho durante o dia por questão de segurança, mas é importante que encontremos uma maneira de estarmos juntos presencialmente. O vídeo é muito bom, estamos aqui contribuindo sobre essa modalidade, dessa maneira, sobre esta forma de divulgação da doutrina espírita, mas fica aqui o nosso pedido, o nosso chamamento para que possamos estar juntos, fisicamente juntos. Bom, então, boa noite a todos depois desse pedido. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare a todos, para que as suas palavras possam reverberar em nossos corações, para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de Jesus, nos aproximarmos do seu pensamento, da sua doutrina, desta doutrina luminosa que altera a nossa maneira de ser, a nossa forma de caminhar no mundo. A gente vai falar sobre um tema que é dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Um tema que está tratado no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obviamente que não vamos poder abordar na integralidade o capítulo, vamos falar algumas coisas, trocar aqui algumas ideias, principalmente sobre os aspectos mais importantes, os aspectos principais desse capítulo, dessa mensagem, de forma que a gente possa absorver um pouquinho, que a gente possa, nessa relação aqui de troca, a gente possa absorver e aprender um pouquinho com o Evangelho que nos é caro a todos nós. Lá está escrito, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Jesus vai dizer isso aos discípulos no momento em que ele lhes outorga poder, para que eles pudessem, com esse poder, realizar as curas, para que eles pudessem expulsar os demônios, restituir a saúde das pessoas. Então, ele vai, nesse momento específico, nessa fala, dizer para que eles pudessem dar gratuitamente aquilo que eles estavam recebendo gratuitamente. E vai dizer que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Se a gente for aprofundar um pouco, extrapolar essa ideia, a gente vai perceber que o quanto que nós recebemos gratuitamente da vida, dos nossos pais, nossas mães. Eu tenho um netinho de 1 ano e 3 meses e uma netinha de 8 meses, e vou aprendendo muito com eles, vou aprendendo a dependência deles, vou aprendendo o quanto que os pais são importantes para que eles possam subsistir, para que eles possam manterem-se vivos, para que eles possam se desenvolver. Então, nós vamos percebendo que para aqui estarmos, como aqui estamos agora, como aqui chegamos,
O quanto nós dependemos de tantas pessoas, de pais, de avós, de tios, de parentes, de amigos, de patrões, de pessoas que nos ensinaram, professores, o quanto nós fomos auxiliados por uma gama imensa de pessoas nos auxiliando, nos ajudando em todos os aspectos da nossa existência. Então, de uma certa forma, Jesus, voltando ao tópico, Jesus estava ali naquele momento entregando aos discípulos um poder, uma possibilidade, uma capacidade de curar os doentes, de expulsar os demônios. Os demônios a gente já entende, nós entendemos que são os maus espíritos, aqueles que se encontram fora do caminho, se encontram no erro, se encontram desviados de uma unidade com Deus, com esta força que nos governa, que nos, de uma certa maneira, que nos propicia uma vida e que nos sustenta a vida, que nos deu todas essas possibilidades. Nós, afastados de Deus, de uma certa forma, nós nos colocamos como maus espíritos, porque não compreendemos o valor do bem, não compreendemos o valor da fraternidade. E ali Jesus estava entregando aos discípulos aquele dom de Deus, o dom de gratuitamente poderem aliviar aqueles que sofrem, para que dessa maneira se pudesse fazer uma propagação da fé. Por que era importante propagar a fé? Porque a doutrina que Jesus nos ofereceu não era uma doutrina apenas de crença, era uma doutrina de princípios, era uma doutrina de valores morais, valores que iriam propiciar uma modificação de cada uma dessas pessoas, tocadas pela sua palavra, pela sua doutrina, pela sua orientação em relação ao amar ao próximo, em relação a fazer a caridade. E, na medida que se modificava cada uma dessas pessoas, também se modificava o contexto social. E Jesus recomendava que eles não fizessem desse dom que Deus e que estava lhes oferecendo, por intermédio de Jesus, que eles não fizessem desse dom um objeto de comércio, um meio de vida, ou apenas um objeto de pesquisa, um objeto de especulação. Então, e por que os discípulos receberam esse poder, esse dom? Por que Jesus entregou-lhes esse dom? Porque ele, de uma certa maneira, ele reúne ali aquele colégio apostólico e dá para aqueles discípulos, aqueles que eram como se fossem os mais próximos, aqueles que estavam mais afinados com Jesus, aqueles que recebiam dele um treinamento, uma orientação mais aprofundada. Ele vai dizer, então, para aqueles homens que eram simples, mas que eram homens de bom coração, homens que, pela reencarnação, pelo planejamento reencarnatório que nós conhecemos hoje, que nós sabemos através do Espiritismo, homens que já tinham uma trajetória, já tinham uma programação, já tinham um passado que lhes permitia, apesar de sua simplicidade momentânea daquela existência, eles já tinham serviços realizados, já tinham estrutura que lhes possibilitava este merecimento de receber. Jesus separava muito o ensino público de um ensino que ele transmitia apenas a esses discípulos. Ele tira da multidão, tira deste grupo maior aos quais ele se dirigia, aos quais ele ministrava seus discursos. Ele tira esses discípulos porque eles, na verdade, não porque eles estavam prontos, e aí fica uma reflexão importante para todos nós. Ele traz aqueles discípulos não porque, claro, tem
essa preparação reencarnatória, mas eles já não estavam completamente já formados, já com a consciência daquilo que deveriam fazer. E não é porque eles estavam prontos que eles recebiam este ensinamento especial, mas sim porque, talvez, pelas questões de planejamento reencarnatório, pelas questões do passado que eles já vinham construindo, mas porque eles não eram perfeitos, mas porque eles eram aqueles que estavam, sim, estavam dispostos a seguir aquilo que Jesus lhes ensinava. Eles estavam se colocando à disposição da doutrina, à disposição daquilo que Jesus lhes recomendava. Eles eram, de uma certa maneira, simples, ignorantes, rudes, no caso de Pedro, fica claro assim para nós. Mas Jesus tira eles, entrega a eles um ensinamento mais aprofundado, porque eles estavam dispostos a realizar esse trabalho. Poucos estão dispostos. Muitas vezes, a gente tem desejo, a gente está imbuído de uma vontade de realizar, mas a gente não tem aquela determinação de fazer um esforço completamente dedicado, sincero, para realizar aquilo. Nós, muitas vezes, ficamos como aquela multidão às quais Jesus pregava o seu evangelho, escutando, embevecidos com a beleza das suas palavras, desejosos de seguir aquelas orientações brilhantes que Jesus trazia, que Jesus lhes endereçava aos corações, mas não estamos dispostos a nos entregar completamente. Muitas vezes nós somos mais próximos dessa multidão do que daqueles discípulos que eram aqueles que estavam totalmente dispostos a seguir tudo que Jesus lhes orientava. E o que Jesus lhes deu gratuitamente? O que eles receberam? Quais foram as tarefas que Jesus legou àqueles seus discípulos? Ele legou praticamente 4 tarefas principais: restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos. Essa a gente precisa depois falar um pouquinho mais claro a respeito do que seria ressuscitar os mortos. Ele falou sobre curai os leprosos, porque naquela época existiam aqueles que eram os doentes e os leprosos que eram totalmente marginalizados, que talvez fosse uma doença tão tenebrosa, tão difícil, que tanto amedrontava as pessoas daquela época que eles eram, inclusive, separados de toda a população. Então, curai os leprosos era uma terceira tarefa que Jesus lhes entregava. E expulsai os demônios ou os maus espíritos, como nós falamos. E aí a gente vai perceber que, dentro de tudo isso, por exemplo, o que seria restituir a saúde? Porque a gente vai falar mais à frente de curar os leprosos, mas o que seria restituir a saúde? Como que nós podemos, de uma certa maneira, compreender ou verificar se nós temos saúde? O que seria saúde de um ponto de vista mais amplo? Porque a gente vai perceber que Paulo, por exemplo, quando ainda era Saulo, perseguidor dos cristãos, mandando prender, açoitar, matar os cristãos, querendo sufocar aquela doutrina.
Paulo estava naquele momento em que travava uma briga muito grande com o cristianismo, com Jesus em especial, pelas suas palavras, pela representação, pela representatividade que Jesus e o cristianismo começava a ter, a obter no contexto social da época. Paulo representava, naquele momento, uma pessoa com pouca saúde. A gente vai ver no livro Paulo e Estevão que a descrição de como Paulo se encontrava quando ele estava a caminho de Damasco. A gente vê lá escrito que pensamentos amargos o atormentavam. A gente vê que está lá registrado que a sua mente estava exausta, que ele estava só, que ele carregava uma grande amargura na alma, que ele sentia uma grande vertigem, aí já no momento mais culminante, ele sentiu uma grande vertigem, uma tonteira, após um esforço mental na reflexão que vinha fazendo. Um esforço mental persistente e doloroso. E ele carregava uma confusão, ele passou a sentir uma confusão total nos seus sentidos. Então ele perdeu a saúde por conta de pensamentos amargos que o atormentavam, por conta da mente que se encontrava distante da paz que nos traz o Evangelho, da paz que Jesus nos preenche de uma certa maneira, porque quando nós caminhamos dentro desta concepção que Jesus nos traz, dentro da concepção que o Espiritismo nos traz, a gente pode ter alguns pensamentos difíceis, mas o nosso otimismo não se perde. A nossa visão de futuro está garantida. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos qual é o nosso destino. Nós não cultivamos essa solidão que Paulo vivia. Nós não permitimos que uma grande amargura possa invadir o nosso coração, porque nós sabemos os porquês, porquê das coisas. Nós compreendemos o destino pelas explicações que o Espiritismo nos traz. E Paulo viveu ali, então, aquela vertigem, após aquele esforço mental persistente e doloroso, refletindo sobre o cristianismo, sobre as palavras do Cristo, sobre Abigail, que tinha se convertido a essa doutrina que ele abominava, sobre tudo isso, e vai, naquele momento em que perde os sentidos, vai acordar com uma luz, porque esta é a luz do Mestre, que é imensa, que nós muitas vezes não temos nem a possibilidade, nem a capacidade de suportar. Ele vai acordar com a luz de Jesus lhe inquirindo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, para a gente falar uma frase presente, não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, para de dar murro em ponta de faca. Não fique batendo a cabeça na parede, não fique... E Paulo vai perceber a grandeza do Mestre, vai compreender em Jesus e na sua luz a divindade presente, e vai perguntar a Jesus: que queres que eu faça, Mestre? Então, muitas vezes a gente restitui, reconstitui e restitui a nossa saúde apenas pela harmonização do nosso pensamento, da nossa mente.
E aí o Evangelho pode fazer muito por todos nós. Jesus vai dizer, ressuscitai dos mortos. Desculpe o corte aqui, porque o celular caiu, mas aqui já restitui aqui a condição. Então a gente vê que, por exemplo, ressuscitai os mortos. Os mortos, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da vida verdadeira, Emmanuel vai nos dizer que só existe um tipo de morte, que é a distância da lei de Deus. Então, ressuscitar os mortos é trazer as pessoas novamente para uma vida em concordância, ajustada com a lei divina. Vai dizer Jesus que quem crê nele, ainda que morra, viverá. Mas quem crê e vive nele, nunca mais morrerá. E Emmanuel vai nos dizer também que a morte é o salário do erro, o salário do pecado. Então, de uma certa forma, o ressuscitar os mortos é trazer novamente para uma vida em harmonia com Deus. Na parábola do filho pródigo, a gente tem aquela, de uma forma muito clara, quando aquele pai que representa Deus, a visão de Deus que Jesus nos traz, a gente vai perceber que quando aquele filho pródigo, aquele que saiu em busca das ilusões, mas ganhou experiência e retorna abatido, retorna ferido, mas foi a profundeza dos infernos, e Jung vai dizer que ninguém consegue chegar às culminâncias da luz, né, sem fincar raízes nas profundezas dos infernos. Com outras palavras, estou de uma certa maneira querendo traduzir. Muitas vezes a gente, para entender, para chegar a uma condição de mais evolução, a gente precisa ter mais consciência, e para que a gente tenha mais consciência, a gente tem que passar por caminhos de equívoco que nos trazem experiência, nos trazem conhecimento. Então, aquele filho pródigo que saiu em busca das ilusões, mas soube entender, depois de muito tempo, depois de estar perdido lá em si mesmo, soube compreender que junto do pai dele, que na parábola para Jesus, aquele pai representa Deus, junto do pai dele ele tinha a melhor condição. Ele tinha os empregados de seu pai, tinham o pão, e ele estava lá condenado a comer as comidas dos porcos. E aí ele volta, ele retorna, quando o pai está dando aquela festa, que o irmão mais velho, aquele que não saiu de perto do pai, mas que também não tinha a experiência para compreender a grandeza do pai, para compreender a beleza da vida ao lado do pai. O irmão mais velho vai, de uma certa maneira, arguir o pai para que o pai lhe explicasse aquela festa que estava dando para aquele irmão que tinha, de uma certa maneira, ofendido ao pai. E o pai vai dizer que teu irmão estava morto e reviveu, ou seja, aquele que está afastado da lei divina, como diz Emmanuel, é como se estivesse morto. Então, ressuscitai os mortos, ou seja, traga aqueles que se encontram afastados de Deus para a proximidade com Deus, para a compreensão do mundo. Jesus vai dar também a tarefa de curar os leprosos. Curar os leprosos. É muito interessante a história de Francisco de Assis, que tem uma trajetória belíssima para que a gente possa compreender que Francisco de Assis, sendo o apóstolo João reencarnado, e a gente perceber que o fato dele ter sido o apóstolo João não fez com que ele, numa nova encarnação, 1200 anos depois, já estivesse pronto, estivesse isento do erro, de forma nenhuma. Ele era imaturo, ele demorou um tempo para encontrar-se consigo mesmo,
ele vivia com os amigos em festas, banquetes, músicas e bebedeiras. Ele demorou algum tempo para que aquele espírito que tinha a experiência do João pudesse, de uma certa maneira, fazer acordar aquele jovem iludido de Assis. E o mais interessante é que ele vai, a gente falando aqui dos curai os leprosos, ele vai ter um momento ápice de reconhecimento de si mesmo, de identificação com aquilo que era o seu propósito de vida, quando ele sai para cavalgar fora da cidade e o cavalo empina, ele vê um leproso sentado à beira do caminho, ele pega umas moedas, era comum naquele tempo que se pegasse as moedas e se lançasse na direção daquele leproso, de longe, né? E ele então pega essas moedas, aí vai pensar, vai ter uma reflexão mais aprofundada naquele instante, como se fosse um insight, uma luz divina que tivesse chegado até ele, e ele vai perceber, esse pobre homem é amado por Deus do mesmo jeito que eu sou. Na verdade, ele é meu irmão, pois todos nós somos filhos de Deus. Tenho que mostrar a ele que eu quero amá-lo sem limite. Mostrar que eu me importo com ele. E aí ele vai pedir a Deus, perdoe, meu Deus, pelo meu egoísmo. O irmão tem lepra no corpo, mas eu carrego a lepra na alma. Coloca as moedas então na mão, desce do cavalo, coloca as moedas na mão do leproso, abraça e o beija. E como se eles fossem amigos íntimos. Lágrimas vão correr pela face do leproso, mas Francisco volta então para a cidade com o coração pulsando de alegria, porque tinha compreendido um propósito maior para a sua existência. Então, na evolução, muitas vezes a gente pensa que aprendeu muita coisa, mas a gente começa dali a pouco uma outra existência e a gente está sujeito a equívocos, a erros, mas aquela experiência consolidada vai, de uma certa maneira, nos fazer acordar, vai vibrar dentro de nós. E a evolução é essa sequência de experiências, de reflexão após reflexão, renúncia após renúncia, transformação, decisão. Ali naquele momento que Francisco encontra o leproso, ele sai do cavalo, desce do cavalo, saindo de uma posição de superioridade, né? E se colocando lado a lado com aquele ranceniano. Ele não se fixa nos aspectos desagradáveis do enfermo, porque muitas vezes nós ficamos travados, ficamos estáticos numa posição de superioridade, com uma ilusão de que a gente possa ser alguma coisa mais do que outro. Para Deus, todos nós temos um valor muito grande, mas é um valor idêntico para todos nós. Deus não ama a um mais do que a outro, ama todos nós. E ele não se fixa naqueles aspectos desagradáveis do leproso, ele vai enxergar algo de bom naquele ser, e é assim que a gente começa, de uma certa maneira, a crescer, começando a procurar o que tem de bom e não nos identificando com o que tem de mal no outro. Ele reconhece que ele também tem as suas dificuldades, é um outro ponto de crescimento, porque ele tem, talvez, segundo as suas palavras, a lepra na alma. Mas então a gente tem muitos exemplos, a gente precisa enxergar o outro, a gente precisa não nos colocar numa posição de distância ou de superioridade em relação ao outro. Existe um filósofo, um pensador, Emmanuel Levinas, que tem uma ética, a ética da alteridade, né? A alteridade é essa condição da diferença, aquilo que é diferente entre nós e os outros, né? Então, essa condição em que a gente, nessa ética,
em que a gente possa, de uma certa maneira, enxergar o outro, mesmo na sua diferença, que a gente possa ter um comportamento ético, mesmo que o outro pense de forma diferente, seja diferente, a gente saiba então acolher a diferença do outro, compreendendo essa diferença, não exigindo que o outro se transforme para que a gente possa ter uma posição ética em relação a ele. Então, aquilo que é estranho, indiferente e que não pertence à nossa ordem de interesses, aquilo não pode ser empecilho para que a gente mantenha uma relação, um comportamento ético com o outro. E aí ele vai dizer que aquele que enxerga o rosto do outro, porque quando você enxerga a diferença do outro, é como se você estivesse identificando o rosto, a característica daquele outro diferente de você. Então, quando você enxerga o rosto do outro, quando você reconhece o rosto do outro, é como se você tivesse, de uma certa maneira, assumindo um compromisso de não matar o outro. Porque quando você reconhece o outro também como alguém, assim como você não mata. Então, essa sensibilidade do olhar o rosto para fundamentar um novo tipo de relação ética, né? Uma relação em que a gente pode acolher o outro, acolher o olhar do rosto do outro, humanizar o outro, porque todas as vezes que nós tratamos ao outro sem o devido respeito, sem a ética que deveria primar na nossa relação, a gente faz isso porque a gente não reconhece, não humaniza o outro. A gente vê todos aqueles movimentos do passado, do nazismo, que fazia experiências com as pessoas, que não enxergava os judeus como se fossem também pessoas dignas de um tratamento ético, ou pessoas humanizadas, é como se fossem pessoas não humanizadas e que poderiam, então, sofrer. Então, a gente reconhecer o outro. Na medida que a gente reconhece o outro, a gente sabe tratar o outro de uma forma ética, de uma forma correta. O oposto do amor não é o ódio, né? O oposto do amor é a indiferença. Quando eu não amo, não significa que eu odeio, mas significa que eu sou totalmente indiferente. A indiferença em relação ao outro. Não me importa o outro para mim. E a gente precisa, segundo Spinoza, ele nos ensina que é muito mais interessante, às vezes, a gente raciocinar não em cima do bem ou do mal, mas em cima do bom e do mal. E vai dizer que o bom, aquilo que é bom, existe quando a gente se compõe com o outro. Quando algo se compõe com o nosso próprio ser, com o nosso próprio corpo, com nós mesmos. E aumentando, então, a nossa potência, a potência do nosso ser, da nossa alma. Por exemplo, um alimento é uma coisa, é bom. Por que é bom? Porque ele aumenta a nossa potência. Uma amizade também é bom. É bom porque aumenta essa nossa potência. Nós, com amizade, nós crescemos, nós ganhamos novas ideias, nós trocamos no diálogo várias informações que vão fazer com que a gente, então, aumente a nossa potência. E quando algo é mal, é algo que decompõe com o nosso corpo, não se compatibiliza, não se combina com o nosso corpo. Então, se decompõe em relação a nós. Por exemplo, um veneno que não é bom, então é mal, então o veneno vai diminuir a nossa potência. E aí ele vai, de uma certa maneira, dizer que tudo aquilo que é bom, de uma certa forma, a gente vai se esforçar para organizar os encontros, para fazer com que haja relações combináveis. Então, se a gente vive no nosso centro espírita, se a gente vive na nossa relação matrimonial algo que é bom,
significa que é uma relação combinável, que é uma relação que aumenta a nossa potência, aumenta o nosso poder, a nossa capacidade. E quando a gente vive uma relação que é mal, é uma relação que é má, a gente não vai, de uma certa forma, organizar encontros, vão ser coisas fortuitas, ao sabor do acaso, e vai, de uma certa maneira, tirar a nossa potência, diminuir a nossa potência. Se a gente tem uma relação de amizade, por exemplo, em que não é combinável conosco, cada vez que a gente se encontra junto com essa pessoa, a gente sai com menos energia, porque diminui a nossa potência, porque não há aquela afinidade. Cada vez que a gente está inserido numa relação combinável, a gente vai aumentar a nossa energia, vai sair sempre melhor do que ali nós chegamos, né? Então, de expulsar os demônios é uma outra tarefa que Jesus delega aos seus apóstolos. A gente conhece muito mais do que se conhecia naquela época, o que são os maus espíritos, como que eles se relacionam conosco. A gente conhece as inumeráveis obsessões e desobsessões que se faz na casa espírita. A gente conhece na obra espírita todas essas desobsessões, todas essas condições em que um espírito persegue a outro espírito por conta de fatos do passado. Então a gente precisa, de uma certa maneira, expulsar os demônios que nos acompanham, fazendo com que eles possam, junto conosco, aprender esse evangelho que Jesus nos oferece para que possamos formar relações combináveis com todos aqueles que estão ao nosso lado, que aumentem a nossa potência e que façam com que sejamos melhores. Então, mais ou menos assim, a gente restitui aqui no Espiritismo essa nossa saúde mental. A gente aqui se afasta do mundo dos mortos, porque a gente diminui o nosso investimento na matéria e vamos investir naquilo que não vai perecer, não vai morrer, não vai desaparecer. Aqui nós vamos curar a lepra da nossa alma, mais do que os leprosos. Os leprosos somos nós. Vamos curar essa lepra da nossa alma, tentando de alguma maneira nos identificar com o outro, assim como Lévinas nos ofereceu a ideia de olhar, de ver o rosto do outro, de olhar face a face, de nos identificar com a diferença do outro, que cada um permaneça com a sua própria condição, sem que precisamos fazer robôs ao nosso lado, ou réplicas, ou cópias, e que a gente possa ter expulso os nossos demônios, os espíritos maus que nos dificultavam a caminhada, por uma nova maneira de ser, uma nova maneira de agir. E Jesus dizia, não se faça pagar por aquilo que não se pagou. Que a gente não faça o comércio da fé, que a gente possa pegar todo esse ensinamento, toda essa doutrina e não fazer dessa compreensão e da divulgação dessa doutrina, fazer disso um tráfico, disso um objeto de comércio, de meio de vida. Jesus dizia para que não se fizesse como faziam os escribas, que a pretexto de longas preces devoravam as casas das viúvas e abarcavam fortunas. Mas nós, de uma certa maneira, no Espiritismo, nós temos uma identidade muito grande, porque nós somos uma doutrina que, de uma certa forma, não temos uma conexão muito grande com os grandes valores, com as fortunas ou com grandes obras
que se impõe ou com grandes luxos. O luxo que nós temos é o luxo de ouvir uma mensagem de um Espírito que nos traz, muitas vezes, a sabedoria impagável, que não se paga. Deus não vende os benefícios, Ele concede para todos nós. Então, também não adianta a quem imagina que se pode comprar algum tipo de oração, algum tipo de benefício, de uma certa maneira está se afastando de uma relação direta com Deus, está materializando a relação, uma relação que é espiritual, está transformando ela numa coisa material, está se colocando numa condição de dispensado de estabelecer esse contato íntimo com Deus. Se eu pagar alguém para orar para mim ou para outro, eu estou fazendo com que este alguém esteja afastado daquilo que... Antigamente, a prece, essa conexão com Deus era muito materializada. Havia esse comércio que caracterizava essa nossa relação com o divino. As pessoas iam no templo, compravam uma pomba para sacrificar, ou quem tinha mais dinheiro comprava então um cabrito para sacrificar. Parecia que quem comprava um cabrito estava mais perdoado de seus pecados do que aquele que só tinha podido comprar uma pomba. Ao longo de toda a nossa história, a gente sempre fez com que aquela fé, que é algo espiritual, ou que a nossa relação com Deus fosse transformada numa relação financeira, numa relação de comércio, né? Então, quanto maior o sacrifício, maior o sentimento de se estar justificado perante a Deus. Então, se alguém comprasse algo ou pagasse algo que custasse muito, se julgava então kit dispensado de orar. Então vai se materializando essa relação, que era relação basicamente espiritual, uma atitude simplesmente mecânica, exterior, comercial. E Jesus veio trazer para nós a transformação desse sentimento. Então dá de graça aquilo que a gente de graça recebeu. A gente vai estar sempre consociado com o Espírito, vai estar sempre consociado com os nossos demônios, mas que eles não são mais demônios, eles são espíritos em aprendizado, assim como nós. A gente vai estar sempre consociado com eles, que a gente, sabendo disso ou não, a gente vai estar sempre rodeado de testemunhas, de espíritos que conosco convivem. Isso vai continuar ocorrendo sempre, porque faz parte da lei natural. E a gente vai com eles aprendendo, ensinando, aprendendo e crescendo juntos na medida que a gente se aproxima. Então, e a mediunidade é esse instrumento daquilo que a gente pode dar de graça. Quando a gente ora por alguém, a gente está se utilizando desse potencial, dessa energia combinável que aumenta a nossa potência, dessa mediunidade que nos possibilita lançar energias em direção a todos. E aí a gente pode, sim, dar de graça, estabelecer sintonia espiritual com esses amigos do plano espiritual, amigos de uma condição mais elevada, porque já passaram por essa dificuldade que nós aqui ainda estamos, e que a gente possa fazer isso sem comércio, fazer isso como um ato não mecânico, não material, mas como um ato espiritual, como um ato de afinidade com espíritos protetores, familiares, para que a gente possa fazer com que esta mediunidade, com que esta energia que circule através de nós possa ser como uma água clara, cristalina, que possa, de uma certa maneira, matar a sede de tantos que se encontram distantes. A gente vai terminar aqui, acho que já exageramos aí
na tolerância e na paciência de todos vocês, agradecer a possibilidade de estarmos aqui nos relacionando, pelo carinho de todos. Eu sou muito grato a Deus e que Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre, e que estejamos sempre juntos com nosso Senhor, com nosso Mestre. Muito obrigado a todos, que Jesus